Pedro e Pamela são jovens com problemas auditivos, adolescentes que fazem parte de um número relevante de brasileiros que possuem algum tipo de surdez. Segundo dados do IBGE, o Brasil possui cerca de 25 milhões de portadores de deficiência. A região Nordeste é que tem mais surdos no país, e na Bahia são quase 350 mil pessoas. Apesar do crescente número de surdos, ainda existe muito preconceito na sociedade. Muitas pessoas acreditam que eles são diferentes, menos capazes e doentes. Mas no Brasil, esta questão é cultural e até hoje exclui. Historicamente, os surdos têm uma trajetória de muitas lutas, de muita dificuldade, em função de como a sociedade os vê. Geralmente, os surdos são vistos como deficientes mentais, porque pela dificuldade de comunicação, eles não podem se expressar, podem demorar um pouco para aprender, principalmente em termos escolares. E isso dificulta bastante a visão que se tem dos surdos em função das dificuldades que a sociedade pode ter, das dificuldades que a própria escola pode ter com relação a como ensinar o surdo a ler e escrever. Às vezes os surdos são expostos à cultura do silêncio. Eles ficam impedidos de expressar as angústias e ansiedades e desenvolvem um sentimento de incapacidade e inferioridade diante das outras pessoas. Aqueles bancos que diz que é dos idosos e dos deficientes, não existe, nada disso existe, é pura balela, conversa pura, não tem nada. Os ouvintes vê o surdo como nada, né? O preconceito é assim enorme e as pessoas não escondem, não. Às vezes assim o menino fala assim, não, o pessoal né? Fica assim, chamando a atenção. Tá falando o quê? Nem eles entre si não podem conversar no ônibus, que fica assim como se fosse um extraterrestre que chegou ali naquela hora. Esse negócio de inclusão mesmo, eu acho que não está bom ainda. Ainda hoje as escolas não estão preparadas para aceitar as diferenças. A gente sabe que dentro de uma situação de sala de aula existem diversas diferenças e quando tem uma criança com algum tipo de especificidade maior ainda, aí a coisa complica um pouco mais, porque os professores precisam se adequar ainda mais à realidade daquela criança e às necessidades que ela tem. O professor não está preparado para avisar, porque a criança sempre fica ali perdida na sala, no meio dos outros, entendeu? A professora é ouvinte, fala para os ouvintes, para eles tem que ser a ouvido dele é a visão. E assim, até mesmo você vê hoje em dia as igrejas avançando, então você bota um programa, liga no canal, lá está passando a igreja, tem um intérprete. Mas na maior parte, no Jornal Nacional não tem, na novela não tem, tudo é muito difícil. Agora assim, eu acho que daqui talvez a 10 anos, o surdo vai estar realmente capacitado e as escolas mais capacitadas, porque agora também o governo está investindo um pouco mais. Mas isso se a gente for lá brigar para isso, né? Nós trabalhamos com bilinguismo, utilizamos a Libras como primeira língua e o português como segunda língua, que realmente tem garantido um desenvolvimento muito maior na parte da educação dos surdos. Em relação à construção do conhecimento, alguns teóricos já trazem isso há muito tempo, né, que pensamento e linguagem caminham muito juntos. Então, assim, se o surdo ele possui uma forma de comunicação, uma estruturação linguística diferente do ouvinte, automaticamente vai ser solicitado dele modelos pedagógicos que também atendam a essas diferenças. Então, assim, a proposta do Centro Educacional é justamente estar percebendo essas diferenças, buscando alternativas e estratégias pedagógicas que possam ser adaptadas para atender melhor o surdo e auxiliá-los, né, na construção do conhecimento. Então, assim, para nós isso é muito claro. Portanto, utilizamos a Libras, a língua brasileira de sinais, como primeira língua, como forma de entender que ela realmente facilita o aprendizado do surdo. A educação de surdos é repensada devido ao reconhecimento das línguas de sinais e à mudança de postura frente à surdez. O bilinguismo tem como principal meta estimular a integração dos deficientes auditivos na sociedade. A Libra proporciona uma comunicação social e funciona como elo de transmissão dos valores culturais. Apesar da busca pela melhoria no ensino, com novas técnicas e metodologias, a educação ainda é um privilégio de poucos. As escolas são mal localizadas e boa parte da sociedade não conhece a língua de sinais, que muitas vezes é confundida com simples gestos. Esses problemas dificultam ainda mais a socialização dessas pessoas. A visão que a sociedade tem com relação aos surdos e aos deficientes de uma forma geral ainda é uma visão muito preconceituosa, com muitos prejuízos com relação às potencialidades, às possibilidades que eles têm de desenvolvimento e até mesmo de se colocarem dentro da sociedade.
O olhar diferente que a sociedade depositava nele causou depressão e muito incômodo durante alguns anos. Mas Pedro conseguiu superar os problemas e a vida do jovem se tornou um grande exemplo de luta e vitória. Quando ele chegou aqui na ESUS, que ele sabia muito pouca coisa, ele tinha aprendido muito pouca coisa, muito pouco conteúdo. Mas os professores começaram a ensinar tudo em Libras, ele começou a aprender, a se desenvolver, tinha um intérprete. Ele sempre perguntava, era muito curioso, aí sim ele começou a aprender as coisas. Mas agora ele sente que ele se desenvolveu bastante, através da aprendizagem da língua de sinais. Foi muito bom, ele gostou muito. Tendo um processo linguístico bem desenvolvido, todas as outras situações serão mais fáceis. Porque se eu penso, se eu tenho instrumentos para pensar, eu vou ter também instrumentos para poder brigar, buscar os meus direitos, buscar reivindicar e até mesmo dizer para a professora, eu não entendi, preciso que você me explique de novo. E isso a gente acredita que seja através da linguagem. Depois de receber educação durante anos, os jovens começam a se preparar para o mercado de trabalho. Mas apesar da Lei Federal 8.213, que obriga as empresas a contratarem, apenas 2% dos deficientes possuem carteira de trabalho assinada no Brasil. Nós temos hoje em Salvador uma faixa de 400 surdos no mercado de trabalho em várias atividades. Apesar da gente saber que ainda não é o ideal. Mas eu sei que eu posso, tenho vontade de fazer faculdade. Então a gente está preparando eles para isso, para o dia que a gente não tiver mais aqueles, já vão ser adultos e como a gente não ficou com pena e trabalhou isso, lutar normalmente como todas as outras pessoas.